Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o governo do Estado de Pernambuco. Olá, minha gente, meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, compositor, guitarrista, violonista. Estou aqui com o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos, numa viagem pelas manifestações culturais do estado de Pernambuco. Na aula passada a gente falou ainda sobre o forró. Na aula de hoje a gente vai falar de um ritmo, de uma manifestação cultural muito particular, o caboclinho. Mas antes, a nossa aula de técnica de violão. Vamos lá, galera, vamos para a nossa técnica de violão, né, onde a gente vem aprendendo de uma forma bem prática, bem clara, bem direta e uma linguagem bem acessível, a técnica de tocar violão, que é muito importante, né? E abordando isso junto com os ritmos pernambucanos. Vamos lá, vamos continuar com o nosso cronograma. Vou falar agora de acordes, vamos continuar falando de acordes e vamos concluir aquela escala que a gente fez do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e a gente está faltando o Fá, os acordes de Fá maior. Então vamos lá, lembrando daquela coisa da tônica, quarta e quinta justa. Fá maior, certo? Você vai colocar uma pestana aqui, prender todas as cordas, né? Elas têm que estar todas presas de uma forma que soe bem uniforme, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nenhum trastejamento. E a gente vai colocar aqui o outro dedo na segunda casa, terceira corda, e os outros dois dedos na terceira casa, quarta e quinta cordas, tá? Então temos aqui o Fá, que é a nota fundamental, correto? Aqui o Mi solto e aqui o Fá. Do Mi para o Fá a gente tem apenas meio tom, lembrando. Então tem o Fá e as notas que compõem a tríade do Fá maior, que são as três notas que compõem exatamente o acorde. Então aqui é o Fá maior. Aí vamos procurar a nota seguinte, que seria a quarta justa. O nome dessa nota é Si bemol. A gente falou muito em sustenido e não abordou tanto o bemol. E aqui vocês vão entender mais ou menos o que é o bemol. Eu tenho aqui, por exemplo, um Ré, né? Um Ré maior. Um Ré sustenido seria meio tom acima, certo? Em sequência do Ré sustenido, eu teria o Mi. Fá maior, vamos lá, tônica, que a gente tem um Fá e as notas que compõem. Aí depois a gente vai para a quarta justa, que é um Si bemol, que eu vou explicar depois como funciona a questão de bemol sustenido. Vamos dar uma relembrada, né? O Dó com sétima menor seria exatamente essa nota com a pestana, e aqui nós teríamos aqui o dedo na quinta casa, segunda corda, e quinta casa,
quarta corda, certo? Então aqui a gente tem o Ré com sétima menor. E conclui no Fá. Então aquela fórmula. Que é exatamente o Fá maior. Vamos dar uma lembrada nos acordes para a gente dar uma recordada. Então a gente tem o Lá maior, com a sua quarta e sua quinta justa. Vamos para o Ré maior. Sol maior. Dó maior. Mi maior. Si maior. E o que a gente aprendeu hoje, Fá maior. Bom, a gente concluiu as notas maiores, né? As naturais, o Dó, o Ré, o Fá, né? E toda a escala. E a gente vai também aprender a escala menor, da mesma forma, né? Eu queria falar um pouco de sustenido e bemol, para a gente entender melhor esse conceito. Bom, a gente sabe que de uma casa para outra aqui a gente tem meio tom, né? E se a gente pular uma casa, se a gente der aqui do Dó, que é a tônica, para aqui, que é a segunda menor, a gente tem meio tom. E aqui a gente tem o Ré, que é um tom. Então, Dó, Ré. Vamos lá, vamos falar de sustenido e bemol. A gente tem o Dó, não é? E a gente tem o Ré. Então, Dó, Ré, Dó, Ré. Mas entre o Dó e o Ré, a gente tem uma nota aqui, que é exatamente meio tom do Dó. Dó, 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 Ré, Dó, Ré, Dó, Dó, Ré. Esse Dó aqui, que é meio tom acima do Dó, é chamado Dó sustenido. Ele é exatamente meio tom acima do Dó natural. Então a gente tem Dó, Dó, Ré. Então entre o Dó e o Ré, a gente tem o Dó sustenido. Se a gente estiver falando do Ré, certo? Vamos estar falando do Ré. E a gente descer meio tom, a gente aqui vai ter o Ré, 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 Ré. Opa, mas aqui não é o Dó sustenido? É exatamente essa lógica. A gente tem a nota, aqui a gente tem um Dó sustenido. Se a gente está falando do Ré, então a gente desce meio tom, a gente tem um Ré bemol, que é simplesmente a mesma nota. A gente só muda a forma de entender. O sustenido, você sobe meio tom, e o bemol, se a gente quisesse falar do bemol, a gente desce meio tom. Vamos dar outro exemplo. A gente tem um Sol. Sol maior, da forma mais simplificada, sem usar pestana. Certo? A gente tem aqui o Sol maior. Se eu pegar nesse Sol maior, dessa forma que eu estou fazendo aqui, e adiantar meia casa,
eu tenho o Sol sustenido maior. Entenderam? Deu para entender? É muito simples o conceito. Eu tenho o Sol maior, aqui eu tenho Sol sustenido maior, certo? Aí é que está a pegadinha da coisa. Agora, se eu estou falando do Lá, porque vem Sol, Sol, Lá. Se eu estou falando do Lá, certo? E eu dou aqui esse outro Lá. Então eu tenho Lá maior e Lá bemol maior. Então é uma questão de nomenclatura, de conceito, né? Que age de acordo com o tom ou a nota fundamental com que a gente está lidando, certo? Se a gente estiver lidando com Sol, aqui vai ser Sol sustenido. Se a gente estiver num tom de Lá maior, aqui vai ser Lá bemol. Que a sonoridade Lá bemol maior. Que a sonoridade é exatamente igual à do Sol sustenido. Então é esse o conceito de sustenidos e bemóis, né? Então vocês vão entender que se eu tenho aqui o Dó maior, ou da forma simplificada como a gente fez, ou dessa forma com pestana, se eu adiantar meio, tenho um Dó sustenido maior. Aí eu venho Ré e aqui Ré sustenido maior. Aí eu tenho Mi e Mi. Aqui não existe Mi sustenido, não existe. A gente lembra que do Mi para o Fá é apenas meio tom. Então a gente tem o Mi maior e o Fá é meio tom. Então não existe nem Mi sustenido nem Fá bemol, certo? Porque entre um e outro você já tem meio tom entre aqui. Então, para dar um exemplo, né, vamos fazer uma escalinha começando do Sol maior. A gente tem o Sol maior, Sol sustenido maior, Lá maior, Lá sustenido maior, Si. Entre o Si e o Dó temos apenas meio tom. Então a gente não vai ter Si sustenido nem o Dó bemol, certo? Da mesma forma que a gente vai ter, né, o Mi e do Mi para o Fá apenas meio tom. Então não existe Mi sustenido nem Fá bemol. Entenderam mais ou menos o conceito do sustenido e do bemol? A gente ainda vai abordar isso, mas é uma coisa bem simples de entender. E no violão é uma coisa muito prática porque basta apenas você mudar a casa, né? E fazer o mesmo desenho, o mesmo shape em cada casa. A gente volta a falar sobre isso ainda. Bom, vamos continuar agora. Eu quero passar os mesmos acordes que eu passei para vocês, menores, tá? Então a gente trabalhou do Dó a Si, todos maiores. Agora vamos fazer os tons, os acordes menores. Vamos começar pelo Lá menor, que eu acho que até, inclusive, eu já mencionei. Mas vamos começar exatamente com a mesma lógica da tônica, quarta e quinta justa. Então vamos lá. Lá menor, certo? Posição aqui. Aqui o dedo casa 1, corda 2. E casa 2, corda 3 e 4. O bordão ou a nota fundamental é Lá, que é exatamente essa nota aqui solta, certo? Então a gente tem Lá menor. A quarta de Lá continua sendo Ré, sendo que Ré menor. Que é dessa forma aqui, o dedo aqui na casa 1, corda 1, o outro casa 2, corda 3 e o outro casa 3, corda 2, certo? A nota fundamental é a nota Ré, que a gente já conhece no violão, a corda solta, e aqui a gente vai para o arpejo ou dedilhado de Ré menor. Na verdade, a gente está falando do Lá menor. O Lá menor, que tem como quarto o Ré menor, que tem como quinta justa o Mi menor com sétima. Então, vamos colocar o dedo aqui na primeira casa, terceira corda.
a quarta corda fica solta, tá? Então a gente pula e vai para a quarta corda fica solta, a gente pula e vai para a quinta corda e segura na segunda casa. E esse dedinho aqui que a gente pode usar esse ou o dedo mindinho, que fica mais prático, você coloca aqui na terceira casa, segunda corda, que é exatamente a sétima menor. Então a gente vai. Então a gente coloca aqui o dedo nessa casa e a gente tem aqui exatamente o Mi menor com sétima menor, que é a volta do Lá menor, do acorde de Lá menor. Vou fazer mais rápido para vocês compreenderem. Esse aqui é o Lá menor. E a gente vai seguir mais ou menos a mesma lógica. O que a gente vai trocar da nota é exatamente aquela nota, lembram da aula de intervalos? Então a gente vai trocar exatamente a terça maior pela terça menor. Então a gente vai transformar esse acorde num acorde menor, alterando apenas a terça, tá? Então, Lá menor. Certo? A gente vai aprendendo outros acordes menores da mesma forma que a gente aprendeu, com paciência e com calma, toda a escala que tá faltando, certo? Aproveitando que a gente falou de acordes menores, vamos falar mais um pouco de intervalos, né? Eu gosto muito de lembrar a questão de intervalos, é muito importante. Eu vou fazer a mesma escala que eu faço com intervalos, usando todas as cordas do violão. Eu vou fazer a escala chamada escala cromática, a partir do Dó. Né? A gente tem aqui na corda solta o Lá, Si, Dó. Então a gente teria o Dó maior aqui. Mas a gente tem um outro Dó que a gente pode aplicar ele aqui, certo? Vamos contar aqui. A gente tem um Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a gente tem o Dó aqui e tem esse Dó aqui. Então a gente pode dar aquele convencional que a gente aprendeu, ou pode colocar aqui com a pestana, que você vai explorar uma região mais aguda e vai ter a oportunidade de inserir notas mais agudas, sendo as mesmas notas do Dó maior, tá? Então aqui eu tenho um Dó maior. Eu vou fazer a escala cromática em todas as cordas a partir do Dó maior. Ou seja, a escala cromática a partir do Dó maior vai ser o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Então vamos lá, eu vou fazer devagarinho aqui, tá? Aqui eu dei e repeti todas as notas que a gente tem na escala, a chamada escala cromática. Então vamos lá, o Dó, segunda menor, segunda maior, terceira menor, terceira maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta aumentada, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e a tônica de novo, certo? Lembrem sempre do conceito de intervalos, que é através dele que a gente forma os acordes e forma uma harmonia e as escalas, tá bom? A gente volta a falar de intervalos. Vamos falar um pouco de batida, lembrar um pouco de batida, porque a gente vai precisar realmente saber usar a batida com o polegar e com os 3 dedos também. Então é importante a gente aprender e se ligar nos exercícios que a gente passou, né? Vamos fazer uma batida com Lá menor, já que a gente está aprendendo Lá menor. Batida usando os 3 dedos, tá? Aqui você vem em primeira, segunda e terceira cordas e é o bordão que é o Lá maior, que é o Lá menor, certo? Que é fundamental. Dessa vez a gente vai usar a tonalidade menor. Então, exercício de batida.
Então você faz. Lembrando que a gente tem a possibilidade de usar as outras cordas também, né? A gente pode bater aqui, pode bater aqui. Vai harmonizar, porque tá tudo, o acorde aqui tá pronto, né? Então vamos para a batida, vamos treinar essa batida. Certo, gente? Vamos treinar a batida, vamos voltar a treinar a batida, tá bom? Vamos lá, vamos continuar um pouco, falar agora um pouco sobre tríade, né? A gente aprendeu o Lá menor, vamos agora aprender a tríade que forma o acorde de Lá menor, né? A tríade é formada pela tônica, terça e quinta, sendo a terça é que vai definir se o tom é maior ou menor. A terça maior ele vai ter a tonalidade maior, e a terça menor, a tonalidade menor, né? Então a gente tem aqui o Lá, a gente aprendeu o Lá menor. Então, Lá, a gente precisa, para tríade, a gente precisa o quê? Da terça. Então a gente tem aqui, ao invés da terça maior, a gente vai ter a terça menor. E a quinta continua sendo justa. Então, certo? Comparando, vamos lembrar do Lá maior? Lá maior é o, certo? Aqui a gente usou a terça maior, mas a gente está falando do Lá menor, então a gente vai usar a terça menor. E a quinta continua constante, a quinta justa, certo? Então, a tríade menor. Mesma coisa acontece com Ré. Então, tônica, terça menor e quinta justa. Certo? Então, e a gente vai para o Mi maior com sétima. Sobre a sétima eu falo depois, porque a gente entra em tétrades, tá? Então vamos continuar com o Mi, que é a fundamental, terça maior e a quinta justa. Certo, gente? Estão começando a compreender intervalos. É meio difícil no começo, mas depois eu digo para vocês, desenvolve muito a noção de harmonia e de melodia. Certo? Vamos agora para dicas de exercício de hoje. Então, dicas de exercício, eu vou insistir na tonalidade menor, tá? E vocês vão aprender aqui tanto os acordes como a trocar os acordes e a dedilhar da forma correta, tá? Vamos lá, vamos dedilhando. Tá? Façam esse exercício, troquem também por batida. Certo, gente? Então vamos treinando
treinando a batida, treinando o dedilhado, e vocês vão, depois de um tempo, vocês vão perceber o quanto vocês evoluíram com a noção de harmonia, com a colocação dos acordes e os dedilhados diferentes que vocês podem usar, podem criar e podem desenvolver o próprio estilo. Até a próxima. Hoje vamos falar um pouco sobre caboclinhos. Historicamente, os caboclinhos têm relação com o culto da Jurema, árvore que produz um chá considerado sagrado pelos caboclos. Nativa do Brasil, de caule tortuoso, suas folhas, raízes e cascas servem para uso medicinal e para o preparo de uma bebida que nos cultos indígenas e caboclos integra o ritual da Jurema sagrada. Os componentes de um grupo de caboclinhos que vivenciam a religiosidade indígena não desfilam no carnaval sem antes tomar a bebida de Jurema. Inicialmente, os integrantes de caboclinhos eram apenas homens que durante o carnaval passavam de 3 a 4 dias fora de casa. Goiânia, cidade pernambucana, é considerada a capital dos caboclinhos. Os personagens do caboclinho são cacique e cacica, ou mãe da tribo, ambos usando tanga e saiote de plumas ou penas. Temos também o porta-estandarte, o conjunto de 3 tocadores, normalmente uma gaita, maracas e surdo. Vemos também o caracaxá, um tarol. Temos os cordões, são as filas indianas de caboclos e caboclas, além do grupo de crianças ou curumins, do tupi-curumi, menino. Falando das fantasias do caboclinhos, suas fantasias eram confeccionadas com fibras de agave, sisal, penas de peru e de pato. Depois começaram a se usar penas de pavão, de ema e plumas, exibindo um visual mais rico. Alguns materiais tradicionais ainda são usados atualmente nas fantasias e nos instrumentos, principalmente o cipó, a madeira de jenipapo e o bambu. A fantasia básica das mulheres é composta de vistosas tangas e sutiãs bordados, cocares ou leques, munhecas para os pulsos e atacas para os tornozelos. Para os homens é a tanga, o peitoral, munhecas e atacas, cocar ou leque. Também usam como adorno machadinhas de madeira e pequenas cabaças amarradas. Os instrumentos musicais são o violão, apito, caracaxá ou flandre e um surdo, um bombo de zinco coberto com couro de bode em ambos os lados. As preacas são instrumentos de marcação em forma de arco e flecha, produzindo um som seco em harmonia com o surdo. Também o apito para os caboclos de frente que puxam o cordão, tanto dos homens como das mulheres. Os ritmos são guerra e baião, sendo o primeiro mais lento. A dança dos caboclinhos é forte e rápida, exigindo destreza e desenvoltura dos participantes. Há passos em que se dança agachado, baixando-se e levantando-se rapidamente e ao mesmo tempo rodopiando, apoiando-se nas pontas dos pés e calcanhares, exigindo muita resistência física. Vamos ouvir um pouquinho do som do caracaxá, que é muito utilizado no caboclinhos.
Bom, minha gente, a partir de hoje dessa aula eu vou criar, eu criei um novo quadro para falar um pouco para vocês da minha experiência com música, né? Da minha experiência com aprendizado, com aulas, com alunos, da minha experiência também na estrada como músico profissional, né? Como guitarrista, né? Como cantor, compositor. E eu queria passar um pouco dessa experiência que eu vivi para vocês. Eu acho muito válido esses depoimentos, que a gente tenha uma noção mais ou menos do que acontece nessa vida tão fantástica, nessa coisa tão bonita, tão lúdica que é trabalhar com música, né? Trabalhar com arte. E hoje eu vou começar a falar uma coisa muito importante, que é exatamente de como eu desenvolvi a minha forma de estudar. Não é? Todo mundo é diferente, cada um tem seu jeito de aprender, de assimilar. E é muito importante que no estudo do instrumento, no estudo musical, você tenha a capacidade de improvisar, de criar seus métodos, de se adequar à sua capacidade de aprendizado, à sua forma de aprendizado, ao seu método de aprendizado. Não é? Tem muita coisa que não é segredo para ninguém, que é a disciplina. Né? É importante, é muito importante você ter uma disciplina, você manter um cronograma de horários, né? Não precisa nada exagerado a princípio, né? Dependendo também do que você pretende com a música. Isso é um caso que eu vou abordar também em outra aula, outra dica, vai ser um outro tópico. Mas é importante aprender, você tem que traçar um plano de estudos, né? Não é nada diferente do que estudar qualquer outra coisa, do que estudar qualquer matéria. Então, para você aprender a tocar um instrumento, tem que haver uma disciplina. Você tem que escolher um horário para estudar, certo? Um tempo para estudar o instrumento, dedicado a esse instrumento, e dentro desse tempo você vai dividir os assuntos que você vai estudar. É a melhor forma que eu encontrei, que eu acho que também é quase unanimidade, você sempre dividir, aprender por partes as coisas, né? De uma forma devagar, mas sempre mantendo foco. Você tem que estudar o instrumento todos os dias, porque a musculatura, as mãos, a cabeça, o caminho melódico que vai surgir, o seu cérebro funcionando, só vai ter o aprendizado com a repetição, né? Não diga a repetição enfadonha de você repetir a mesma coisa, que também acontece, né? Mas eu digo a você estudar de uma forma repetida assuntos diferentes, né? Por exemplo, eu fiz uma vez um cronograma de estudo em que eu estudava 1 hora por dia, vamos supor, né? Vamos fazer hipoteticamente, 1 hora por dia. Dentro dessa hora eu estudava muito a questão de teoria das notas, dos acordes, de como colocar, de como aprender a colocar os acordes, né? De limpar aquele acorde, de fazer ele exatamente da forma limpa, que soe todas as notas bonitas, harmoniosas, sem prender, sem trastejar, né? Aí você tem que dedicar um tempo a isso. Tem que dedicar, vamos dizer que eu dedique dentro de 1 hora, 20 minutos a parte de teoria. Exatamente, toda a técnica, eu vou tentando olhar o braço do instrumento, sem pressa. Olhar, descobrir nota por nota, ver qual nota, descobrir a tônica, a quarta, a quinta, aquela coisa que a gente vem falando. Então, dividam a sua hora em tempos de estudo, né? Aí você estuda teoria, 20 minutos, aí você bota mais 15 minutos para estudar dedilhado, vamos supor, mais 10 minutos para estudar batida, né? Então você faz um cronograma com que esse cronograma pode ser feito semanalmente a princípio, para você ir se acostumando, né? Você não precisa fazer um cronograma de 1 mês, de meses, porque muita coisa vai mudar no caminho, então você vai tendo que adequar o seu sistema de estudo. Então, fazendo ele de uma forma semanal já é um bom começo, né? Você bote um dia de descanso, claro que tem que descansar, porque o descanso faz parte do aprendizado. Vai ter aquela hora que você vai repetir tanto que você não vai aprender mais.
Então você precisa do descanso para poder as informações assentarem na nossa mente, né? O aprendizado realmente ser absorvido. E para isso você precisa de ter qualidade de vida, de ter boa noite de sono. É um estudo como outro qualquer, entendeu? O importante é, todos os dias você tire pelo menos uma hora. Tire uma hora. Uma hora, para quem está querendo aprender o instrumento, uma hora por dia é um tempo razoável. Nos dias de hoje, uma hora vale muito, mas é um tempo que vai fazer com que você, fazendo isso todo dia, tenha um aprendizado bem consolidado. Então, o mais importante disso que eu estou falando é que você vai desenvolver a sua aula. Eu falei aqui um exemplo hipotético. Se você tem disponibilidade e sua vontade é estudar 2 horas por dia, você estuda, contanto que você divida esse tempo de estudo. Dê um intervalo, porque uma hora é muito puxado, dê um intervalo de 10 minutos entre uma hora e outra, não é? E assim vai, dependendo da necessidade que a pessoa sentir. Mas você que está iniciando, que está começando a aprender o instrumento, né, ou que está praticando, ou que está aproveitando alguma coisa de dicas das aulas que eu estou dando, é importante que tenha um horário de estudo, certo? Um horário tranquilo, de preferência o mesmo horário. Não dá para estudar sem concentração, com pessoas falando, atrapalhando. Procure um lugarzinho reservado, no quarto, feche a porta, tá? Você tem que ouvir bem o que você está tocando, bem o que você está fazendo, né? E é muito importante desenvolver o autoestudo. Então, eu estou dando dicas aqui, mas você pode desenvolver o seu autoestudo. Você pode dividir 2 horas em 1 hora de manhã, 1 hora à noite. O importante é que você desenvolva a forma com que você aprenda, a forma que seja de uma forma leve, que não lhe sobrecarregue, que também não abuse, não enche o saco, porque a repetição realmente é chata, mas é necessário para a gente aprender o instrumento. Certo, gente? Então, esse novo quadro vai ser muito interessante, porque a gente vai batendo um papo sobre dicas importantes para a gente agregar o conhecimento de técnica e agregar também ao conhecimento histórico sobre os ritmos de Pernambuco. E é muito importante você ter um horário dedicado também ao estudo do violão. Claro que isso pode variar de uma forma profissional, tem gente que precisa tocar 4, 5 horas por dia, treinar, depende de cada um, né? Tem gente que aprende menos tocando, se tocar muito. Por exemplo, tem gente que sobrecarrega e não aprende. Estuda 3, 4 horas e não aprende tanto como o cara que estudou talvez 40 minutos, entendeu? 1 hora. Então é importante ter paciência com os calos, ter paciência com a pestana, ter paciência com a noção de harmonia, com os intervalos, né? A teoria, que é uma coisa... É imprescindível falar de teoria, a gente não pode deixar de falar um pouco de teoria. Então é isso, gente. Vamos lá e na próxima aula mais uma dica do professor. Até a próxima aula.